Paixão, meu amado, bem-vindo de volta. Vamos hoje estudar mais personagens da Bíblia. E hoje nós vamos estudar dois personagens porque eles estão relacionados no mesmo contexto, numa mesma situação. Então pegue a sua Bíblia, pegue seu caderno de estudos, sua caneta, seu lápis, enfim, ore ao Senhor. Vamos conosco estudar mais personagens da Bíblia. Hoje nós vamos falar de um casal, na verdade, Nabal e Abigail. O nome Abigail quer dizer exultação. E o nome Nabal quer dizer insensato, no sentido de tolo, no sentido de sem muito bom senso, sem muito juízo. Muito bem, o que acontece aqui com este casal é que eles, casados, diz a palavra a partir do capítulo 25, versículo 2 do capítulo 25, ele fala então que eles moravam numa região chamada de Maom, no Monte Carmelo, no território de Judá, portanto. E este casal era um casal muito rico, ele tinha já algumas posses e a palavra conta que ele detinha, ele criava cabras e ovelhas, 1000 cabras e 3000 ovelhas. Então era uma pessoa de posses. Nabal era um descendente de Calebe, mas ele era um homem rude, era um homem ríspido, era um homem violento. Ele agia como ele achava que deveria agir, sem dar sem muita atenção para as pessoas. Davi, quando estava em fuga, ele fugiu por muitos anos de Saul e nas suas andanças ele acaba indo para as terras do Carmelo. E ali ele fica um tempo, e ele defende este rebanho de Nabal, ele defende porque era do seu povo. Então ele afasta as tribos nômades, ele afasta os inimigos, ele não deixa que os inimigos matem os pastores, matem os animais, roubem os animais. Então ele já estava um tempo defendendo contra os beduínos os bens de Nabal. Claro que ele não pediu autorização para isso, mas ele estava fazendo o que ele achava correto por serem do mesmo povo, com a mesma intenção. Num determinado momento, quando era a época da tosquia das ovelhas, o que é que Davi fez? Ele pede para os seus homens irem até a casa de Nabal e pedir auxílio, provisões, alimentos para os seus homens, para si e para os seus homens. Quando eles chegam lá, apesar de tudo que eles estavam fazendo, eles estavam esperando uma retribuição, um agradecimento, uma hospitalidade que é natural daquele povo, ainda mais numa circunstância de defesa, de proteção como esta. Nabal é orgulhoso, arrogante, e ele diz que Davi não presta, que ele é um fugitivo e que ele não deve absolutamente nada para Davi, porque ele não conhece Davi, não sabe quem é Davi. Davi fica muito irado. Ele fica muito irado por tudo que ele estava fazendo e ele pôs a vida dele e dos seus em risco para defender um patrimônio que não era dele, e quando chega o momento de retribuição, ele é retribuído desta forma. E ele arregimenta homens e vai com tudo para matar Nabal. Mas Abigail, que era uma pessoa muito diplomática, muito inteligente, muito estratégica, ela percebe o erro do seu esposo e ela percebe a situação que iria ser criada se Davi efetivamente chegasse até Nabal.
ia dar um problema sério de morte, né? Sabe-se lá quantas pessoas morrendo por uma questão tão absurda como esta, pelo orgulho do seu esposo. E aí o que ela faz? Ela corre arranjar suprimentos, provisões, alimento, e ela vai junto com os jumentos levando esta comida toda, esta provisão toda para Davi, e ela se desculpa, ela se derrama ao chão, perdão, 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 porque ele é um homem tolo, etc. Não leve isso em consideração, não faça um erro desse, não peque, não entre em pecado por conta dele. E Davi ouve, come, pega as suas coisas, vai embora, agradece e fica tudo muito bem. E ele entende que Abigail agiu exatamente em direcionamento de Deus, porque senão ele iria fazer uma besteira muito grande. O que acontece é que quando ela chega em casa, o marido dela tá bêbado, ele tá bebum. E aí ela deixa curar a ressaca. No dia seguinte ela conta, olha, você foi livre assim, 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 e conta. E dizem os comentaristas, a Bíblia não fala explicitamente, mas dizem os comentaristas que ele cai doente, né? Dizem que ele teve um ataque, que não se sabe se foi de coração ou se foi um derrame, provavelmente um derrame pelas circunstâncias, e 10 dias, alguns dias depois, ele vem a morrer. Quando Davi fica sabendo disso, ele manda os seus homens para falar com Abigail. Ela agora viúva, ela agora uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabia das coisas, uma pessoa bonita, tá? Davi então a toma como esposa. A palavra diz que eles têm filhos. Na verdade, existe aqui uma dúvida, não se sabe se ela teve 2 filhos, um de nome Quiliabe e outro de nome Daniel, ou se o Daniel que é citado lá é o mesmo Quiliabe. Alguns autores dizem que é o mesmo Quiliabe. Então, na verdade, não se sabe se foram 2 ou se foi 1. A maioria dos comentaristas fala que é um só de nome Quiliabe. E Daniel é o outro nome pelo qual às vezes algumas pessoas eram conhecidas por 2 nomes. Tá? E ela se torna companheira inseparável, e em várias passagens nós vamos ver que ela está com Davi. Né? Em 1 Samuel 27:3, 1 Samuel 30:5 e depois em 2 Samuel 2:2. Então ela está sempre citada, né, acompanhando Davi. Existe uma outra Abigail, que é filha de Naás, ou Jessé. Jessé tem 2 nomes também, então pode ser conhecido como Naás ou Jessé, portanto é irmã de Davi. O filho desta Abigail é Amasa. Amasa foi comandante do exército de Davi em algumas oportunidades, 2 Samuel 24. Amém, amados? Bons estudos!